Então, eu vou abrir. Hoje a gente, então, vai começar a fazer o diagnóstico, estudar o diagnóstico, né? Como é que se faz um diagnóstico sobre né, o levantamento das necessidades de treinamento, tá? Então, assim, ó, pensamento, tudo que fazemos tem um método consciente ou não. Andar de bicicleta, escovar os dentes, subir uma escada. Na era do treinamento e desenvolvimento não é diferente. Quem pratica métodos aprende mais rapidamente, economiza dinheiro e proporciona um futuro melhor. Com o passar do tempo, as competências se tornam naturais, né? É de madruga. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer, pessoal, esse pensamento parece assim ser uma coisa tão óbvia, tá? A gente sabe que a gente repete e tal, mas é importante a gente saber de uma maneira consciente, né, que as competências, as habilidades que fazem parte das competências, elas só são realmente efetivadas, a gente tem essa habilidade na repetição, né? Então, achar que dar o treinamento para alguém é sinal de que ele está apto, hábil, não, né? Da mesma maneira, se a gente faz um curso e achar que agora eu estou hábil para fazer isso, não, você tem que praticar, para daí sim, porque você pode ter o conhecimento, daí que a gente diz, tem o conhecimento teórico, mas não a prática. Né? E a prática é o fazer, é o fazer, é o repetir, que é o caso de escovar os dentes e tal. Um dia alguém teve de ensinar a gente a fazer isso, né? Andar de bicicleta, tu olhando assim, e eu fui assim, eu olhava, mas andar de bicicleta é muito fácil. Mas eu sempre dizia, é muito fácil. Quando, na minha época, né, o meu pai comprou uma bicicleta para 5 filhas, né? A bicicleta dividida em 5, então cada um dava uma voltinha na quadra. Então, para cada um aprender a andar de bicicleta, é uma peleia, a gente cai, a gente se machuca, mas era tão fácil quando eu olhava os amiguinhos andar, e por que eu não consigo? Porque me faltava habilidade, eu sabia que eu tinha que pedalar, eu sabia como frear, tudo, mas eu não fazia, né? Então, por que eu digo isso? Porque na organização é da mesma maneira, às vezes a gente dá um treinamento para um funcionário e acha que o cara tem que ser competente assim, não vai ser, ele precisa sentir, muitas vezes, através do erro, o aprendizado, né? E aí a gente pergunta, né, treinamento emergencial versus processo natural de treinamento, desenvolvimento e educação, né? Então, quando se trata de um treinamento emergencial para apagar algum incêndio, como corrigir uma falha grave de atendimento ao cliente, deve-se efetuar o levantamento de necessidades. Bom, por exemplo, eu coloquei lá uma pessoa, né, aqui está até um exemplo de atendimento, mas vamos lá, lançamento de nota, né? Boto lá, não, eu sei fazer e tal, e aí você vê que a pessoa está lançando errado. E aí, vai lance errado, e isso gera todo um erro na contabilidade, etc. É um problema urgente, por quê? Porque se eu programar um treinamento, se eu for ver lá, né, vamos programar para o mês que vem um treinamento sobre isso, não sei o que, não sei o que, ela vai continuar errando. Então, ele é um treinamento emergencial, eu tenho que corrigir isso de forma emergencial. Mas será que eu preciso fazer esse levantamento de necessidades? Né? Daí diz assim, sim, pois, apesar de ser uma ação emergencial, nesse caso será preciso que o instrutor entre em sala de aula com alguns poucos instantes para mitigar o problema. Quer dizer, ele já tem que dar um treinamento rápido. No entanto, se ele somente né, o treinamento só será bem sucedido se souber qual o problema a ser resolvido e quais suas causas, para então dirigir a capacitação. O que quer dizer isso?
Se eu digo para o setor de treinamento, tem que dar um treinamento urgente para o lançamento para aquela pessoa que lança a nota, porque ela não consegue fazer a leitura das notas, ela não sabe fazer a leitura das notas. E aí o cara vai lá e já prepara um treinamento para dizer como é que faz a leitura das notas e tal, 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 tal. E ele passa esse treinamento e a pessoa não fala nada, entendeu? Entendi, e continua o erro. Não houve um levantamento de necessidades. Quem não disse que é por acaso, de repente ela não sabe usar o computador. E aí ela não sabe, e aí ela acaba fazendo alguma coisa errada no computador. Então, assim, primeiro, mesmo que seja emergencial, fazer um levantamento das necessidades, quer dizer, fazer um levantamento das causas que estão gerando aquele erro de levantamento, de digitação, de lançamento de dados, né? Por quê? Porque senão você realmente perdeu tempo, ainda constrangeu o funcionário, porque ele não conseguiu, não atingiu o objetivo, você fez ele ter um tratamento que não era necessário, né? A necessidade dele era outra, mas nem sempre, dependendo da falha, o funcionário acaba dizendo, principalmente quando você considera ele um ser assim, um elemento muito simples, sabe? Não, só eu já sei o que é, não precisa nem perguntar, eu já sei, Ele é um agente de mudança, ele tem que ser o agente da mudança, o funcionário, ele tem que querer mudar, ele tem que querer aprender. Para ele querer aprender, ele também tem que ser um agente ativo nisso. E ele vai ser um agente ativo quando ele disser realmente qual é a dificuldade que ele tem, né? Então, mesmo sendo emergencial, a gente não pode desconsiderar fazer o diagnóstico sobre aquilo. Então, o diagnóstico das necessidades. Conforme Ribeiro, fazer um diagnóstico das necessidades pode abranger as necessidades de quem? Da organização. Quais são essas necessidades da organização? Essas necessidades da organização é o quê? De atender aos seus objetivos estratégicos, a atender a sua missão, sua visão, né? Cumprir com os seus princípios e valores, quer dizer, trabalhar com esses princípios e valores. Então, quando eu faço um levantamento de necessidades, eu tenho que estar sempre bem alerta sobre o que é a missão da organização, o que é a visão da organização, para que ela existe. Lembra o levantamento que vocês fizeram? É por isso, né? Qual é o negócio daquele setor? O que ele tem que realmente saber? De grupos, né? Aí a gente está falando de setores, de departamentos, de áreas, de células de trabalho, individuais, né? Então, as necessidades individuais de cada funcionário, e até mesmo as necessidades dos clientes, dos fornecedores e da comunidade onde a empresa está inserida. Mas por que entra as necessidades dos clientes, fornecedores e comunidade, que são coisas externas? Bom, a organização depende do cliente, então eu tenho que saber as necessidades do meu cliente, então eu tenho que saber como é que meu cliente está me vendo, para daí, em cima disso, direcionar meu treinamento, né? Às vezes, o meu cliente está precisando de um serviço que eu não estou prestando bem, porque é um serviço, como se diz assim, não é o básico, né? Mas, por exemplo, tem uma loja de tênis, né? E eu digo isso porque eu experimentei isso. Eu fui em Porto Alegre uma vez, e tinha uma loja muito grande, assim, de tênis, e eu tinha uma curiosidade de ir lá e tal, né? Nunca tinha ido, daí eu fui. Porque eu sempre comprava nas lojas básicas, assim, que a gente, de marcas conhecidas, lojas conhecidas e tal, mas isso lá quando eu morava em Canoas. Quando eu me surpreendi, a guria, eu fui pegar um tênis, era assim, para vocês terem uma ideia, era um pavilhão, não era loja, era um pavilhão,
Então, e vários tênis, assim, em cima das suas caixas, assim, e cheio. E era assim que eles trabalhavam. Muito interessante, um novo conceito. Mas os vendedores, eles eram extremamente técnicos. Eles diziam, de eu pegar esse tênis, sim, mas a senhora quer para quê? Eu quero para caminhar. Então, isso não é adequado, por causa disso, 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 disso. Esse aqui, daí você assim, mas esse aqui, não, esse é adequado para isso, isso, isso. Eles conheciam, mas conheciam de forma profunda, não era aquele mais ou menos, né? Então, ó, é uma necessidade do cliente de conhecer e comprar o tênis adequado, porque o que a gente acontece quando a gente não conhece tênis, o que tu compra? Por ser bonito, um design bonito, e o que é o confortável para você, né? Eu gosto de sola dura, outro eu gosto de sola mais macia, outro não sei o quê, ou eu quero um tênis que eu possa andar na chuva, ou eu quero um tênis, mas tecnicamente do que vai prejudicar a tua coluna, o que vai prejudicar o teu joelho, coisa e tal, e a pessoa conhecia o corpo humano para explicar os efeitos que o tênis poderia causar se eu usasse o tênis errado, ou o benefício do tênis correto. Isso é uma prestação de serviço que muitas vezes o cliente não põe lá na testa, eu quero esse tipo de prestação de serviço, mas faz a diferença, né? Fornecedores, da mesma maneira, né? Como é que a gente tá, essa relação de fornecedores? O fornecedor acaba tendo algum atrito, às vezes, com a organização, justamente porque o comprador não entende, né, da matéria-prima o suficiente, e o fornecedor pode capacitar ele, né? Porque tu capacitando o teu cliente, no caso o fornecedor, capacitaria a minha organização, ele também está ganhando. Por quê? Porque o cliente, sabendo o que ele quer, ele vai comprar certo. Veja o que eu falei sobre o tênis. Da mesma maneira, é com o nosso fornecedor, né? E, às vezes, eu tenho que também treinar o meu fornecedor para ele entender as minhas necessidades. Então, há um interesse mútuo aí. Da comunidade onde está inserida. Eu também, no diagnóstico, eu tenho que entender minha comunidade ao entorno, né, de como eu lido com essa, onde eu estou, né, por exemplo, de saber explicar, vamos supor assim, se é uma organização que tem algum tipo como se diz, gera algum tipo de resíduo e que pode surgir dúvidas na comunidade de uma contaminação, de um fazer mal, de um perigo por explosão e coisa e tal, essa necessidade a gente tem que buscar, porque eu tenho que ter mecanismos de comunicar para a minha comunidade que eu estou, não estou deixando eles em risco, né? E também explicar como a minha organização, né? Então, essa comunidade, ela necessita dessas informações, essa interação precisa existir para um bom convívio, Como eu já falei em outras aulas, em outras disciplinas, uma comunidade pode derrubar uma organização, pode fechar uma organização se ela achar que ela é um agente perigoso, né? E que comprove, por exemplo, que ela não traz benefício nenhuma para a comunidade, até através de empregos, porque se realmente você não gera emprego na cidade, se você não gera impostos para aquela cidade, ou gera muito pouco, qual é o benefício que tu está dando para a cidade? Né? E assim por diante. É importante que o diagnóstico envolva toda a organização, isto é, em todos os níveis e áreas, alta direção, gerência, chefias, funcionários e fora, né, o que eu já comentei. Assim, a empresa atua num novo modelo de gestão, criando espaços para as pessoas sejam ouvidas sobre as dificuldades que estão passando nos processos produtivos, onde elas atuam e sobre alternativas de soluções para os problemas. Então, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente não ouve só a gerência, por exemplo, ou só a chefia, ou gerência e chefia. Nós temos que ouvir todos. Como é que a alta direção está enxergando
os seus gerentes e seus departamentos, como é que está enxergando o resultado da organização? De repente, a alta direção não está satisfeita com o resultado, ou está, por isso que se chama diagnóstico, né? É saber como é que a gente está nessa história, para daí direcionar o treinamento nas áreas para as pessoas que precisam, né? E o treinamento correto, o treinamento necessário para não se desperdiçar tanto dinheiro quanto tempo, como também ser mais assertivo, né, em trazer resultados. Então, o Ribeiro indica algumas fontes de coleta de dados. Então a gente tem que fazer pesquisa? Não, nós temos várias maneiras de coletar dados para fazer o nosso diagnóstico. Primeiro, é o planejamento estratégico, né? Olha só, é no planejamento estratégico que encontramos o que está previsto para mudar, como será essa mudança e quando ocorrerá. Por consequência, quantas pessoas serão afetadas, não é afetadas, e quais competências serão exigidas e se será necessário novas contratações. Bom, então vejam, lá no planejamento estratégico, a gente já diz, a empresa quer chegar lá em 2025, 2030, naquilo ali. Quais são os objetivos estratégicos? Como é que ela vai atingir aquela visão? O objetivo é ampliar a fábrica, duplicar a fábrica até 2025. Opa, duplicar a fábrica significa o quê? Com as linhas de produção X e YZ. Bom, para duplicar a fábrica com as linhas X, Y, Z, eu preciso de quantos funcionários? Vou preparar quantos supervisores ou pessoas que têm capacidade de ser supervisores ou líderes de máquina, que hoje são operadores, mas na duplicação eu vou precisar de mais gente em comando. Então, eu vou pegar quem? Gente de dentro. Então, eu tenho como fazer uma programação de treinamento para que essas pessoas estejam capacitadas para assumir as suas funções quando isso acontecer. Então, você tem como fazer uma programação, isso através de quê? Planejamento estratégico. Não é na última hora, o negócio é o seguinte, e organização que realmente está organizada, ela faz essas previsões, né? Então, no planejamento, consegue tirar bastante coisa. Aumentar o corpo de vendas, né? Então, nós temos que treinar mais vendedores, ou lançamento de novos produtos. Lançamento de novos produtos até não é tão porque daí vai ter que estar o produto pronto para saber, enfim, né? Mas aquilo que dá para se programar, a gente tem que programar. Novas tecnologias, muitas vezes ao instalar uma nova tecnologia se faz necessários novos saberes, novas habilidades, né, novas competências a serem desenvolvidas. Bom, a organização programou uma troca, né, de tecnologia, uma troca de máquina, está programando quem é que vai trabalhar, como vai trabalhar, que competência tem que ter para trabalhar ali. Tinha uma máquina completamente mecânica, quer dizer, e agora eu tenho uma máquina bem mais automatizada, é outro pensar, né? Cabe às pessoas que hoje trabalham nessa máquina, elas têm, no caso, nível mínimo para poder aprender a operar uma máquina daquelas, ou eu tenho que preparar outras pessoas? Então, eu já separo essas pessoas, ou então vou no mercado buscar e prepará-las para operar essa nova máquina, né? Isso também é treinamento, porque não é porque tu busca no mercado que a pessoa sabe tudo. Ela sabe, ela tem o conhecimento das experiências que ela já teve e aquilo que ela estudou, mas operar aquela máquina, ela é única, então ela tem que ter um treinamento para aquilo ali, né? Até porque tem que conhecer o produto também que vai ser gerado. Índice de acidente de trabalho. O índice acima do normal geralmente está relacionado com falta de capacitação, né? Então, o índice de acidente de trabalho, ele é um indicador, né? Porque daí tu vai ter que fazer uma outra investigação.
Se esses acidentes de trabalho é por causa de, como é que se diz, nós temos a condição insegura, né, ou um ato inseguro. Um ato inseguro, aí está relacionado com a falta de capacitação. Agora, uma condição insegura, aí é da organização. Por quê? Porque não está identificando que ali é um ponto perigoso e tem que trabalhar em cima de mitigar todo esse perigo para o mínimo possível, né? Baixa produtividade e qualidade pode estar relacionado com a falta de qualificação dos trabalhadores. É importante uma verificação cuidadosa das causas, da mesma maneira, né, que eu falei lá da menina lá que lançava mal. Baixa produtividade, baixa qualidade, né, mas se você não investigar, você tasca ali um treinamento errado, né, e em tudo, em todas as áreas da organização é assim, né, não é só a produção, porque tu pode ter uma baixa produtividade no escritório, na parte administrativa, vocês que trabalham nessa área, você sabe que tem como a gente perder muito tempo, refazendo coisas, a pessoa não tem agilidade, está no lugar errado, né? E esse diagnóstico, ele vem para levantar todas essas coisas, né, para depois se analisar. Relatórios de serviço de atendimento ao cliente, o SAC, apresenta as reclamações e observações do cliente. O SAC também é uma grande fonte de informações para saber aonde a gente tem que trabalhar com as pessoas, né? Porque o SAC você casa com a produtividade e qualidade baixa, reclamação do cliente, produto ruim, então é produção, o que está acontecendo? A gente dá treinamento para o funcionário, mas, de repente, não é o funcionário, de repente, na verdade, é matéria-prima, por isso que tem que ser investigado, primeiro, né? No saque ainda, atendimento ruim, né? O atendimento ruim, ou não dão retorno, não dão solução para o cliente, é um atendimento ruim, porque o saque muitas vezes é assim, né? Você recebe, né? E aí tem aquela pessoa que faz o filtro e designa a reclamação para o setor responsável. E esse setor é que é responsável por dar a devolutiva da reclamatória. O que foi realmente e que ação você vai tomar. E tem que fazer um contato com o cliente. Aí cabe a organização decidir se é o setor que vai entrar em contato ou se é aquela pessoa que recebeu e que faz a triagem, né? Mas, às vezes, é aquele setor que tem que dar o retorno e não dá o retorno, né? Então, programa de qualidade de certificação. Bom, programa de qualidade de certificação, a gente está falando das ISOs, né? ISOs, ou qualidade total, então, os sistemas de qualidade, né? E a ISO, por exemplo, exige um programa de capacitação, né? Então, esse programa de capacitação já entra dentro desse diagnóstico e depois o planejamento da capacitação, né? Entrevistas de desligamento, é quando podem ser levantadas algumas questões como estilo de liderança da chefia, motivos do desligamento, dificuldades no exercício da função, motivação. Então, entrevista de desligamento, ela é muito interessante, quando é bem feita, é claro, né? Quando é bem feita, quando é feito o filtro também, porque dependendo de como o funcionário está saindo da organização, ele pode desvirtuar muitas coisas para prejudicar pessoas de forma não honestas, né? De forma assim, para sacanear mesmo, né? Ou também abre o coração e conta a verdade que tem problema dentro da organização. Eu, quando
estava trabalhando numa empresa, na indústria, que era de porte grande, tinha várias unidades, assim, e um dia eu conversando com um da área de recursos humanos, ele contou, daí ele ficava nessa parte de entrevista no desligamento, e ele comentou comigo que a maior queixa, porque tinha muitas mulheres na produção, né, não era só homens, tinha uma área que era, a mulher tinha uma aptidão maior, porque era acabamento, né, e muitas saíram por assédio do líder, né, do supervisor, ou tu saía com ele, ou você não ficava na organização, ele te trocava. Então, isso aí é um crime, né, mas acontecia, e vocês estão num momento muito bom, onde isso hoje é reconhecido como crime, e os dirigentes não admitem, mas na minha época, não tinha isso, meu. Vocês, mulheres que estão me escutando, era isso mesmo, a reclamação existia, ele me mostrou, ele tinha tudo tabulado e levava para a direção. E as chefias continuavam. Ai, o que eles diziam mas que coisa, esse fulano, mas é um danado, né? O sol danado, quer dizer, muitas ali, chefe de família, né, tendo que trocar de emprego porque não aceitavam essa exigência. Claro que eles não faziam com todo mundo, né, só com as mulheres que eles se interessavam, né, mas é horrível isso, minou. Na entrevista de desligamento a gente pega isso, né, e claro que tem que ter toda quando tem uma reclamação tanto de um funcionário, ex-funcionário, essa reclamação não pode parar ali, né? Ela tem que dar continuidade e chegar onde que é devido, né? Mas ela também, como um diagnóstico, ela é muito, muito boa também. Pena que poucas empresas fazem isso. Poucas empresas fazem essa entrevista de desligamento. Para saber, porque assim, o funcionário pode não ter saído por isso, né, mas pode ter saído porque realmente não tem habilidade, ou ninguém ensinou, está frustrado, desmotivado, porque ninguém ensina, quer dizer, onde é que está o programa de treinamento, né, onde é que está e assim por diante. Gestores, a entrevista com os gestores é uma metodologia eficaz para analisar e avaliar o desempenho das pessoas e dos grupos na organização. Com certeza, né? Não pode se ficar só no nível de execução, né? Não só operacional, não só com os supervisores, isso vocês têm que subir, por quê? Porque é importante qual é a visão deles do seu setor, do seu departamento, né? Análise dos processos produtivos para verificar se existem dificuldades ou conflitos nas relações interfuncionais que podem ser resolvidos com programas de capacitação também. Então, isso são fontes que a gente pode ir, tá? Agora, metodologias de coleta. Bom, eu sei as fontes. Eu tenho que ouvir todos, né? Desde o diretor, pegar o meu planejamento estratégico, até ouvir os funcionários, até ouvir aqueles que estão saindo. Agora, como é que eu coleto como é que eu vou nessas fontes para coletar os dados? Então, não há um método ideal de fazer o diagnóstico, né? Para todas as empresas, de modo que cada organização deve escolher e adequar o seu melhor modelo, de acordo com o porte, com o número de empregados, objetivo, cultura, a situação, como ela está, né? O RH Portal indica alguns instrumentos que podem ser utilizados, que são avaliação de desempenho, né, que permite monitorar o desempenho das pessoas, identificar as necessidades de treinamento, aconselhamento e averiguar as áreas
da empresa que requer uma atenção imediata, né? Bom, mas nem toda organização tem avaliação de desempenho, mas ela é uma ferramenta. Solicitação de supervisores e gerentes, através da solicitação das chefias diretas, que tem mais facilidade de identificação das necessidades de suas equipes. Então, o que quer dizer essa solicitação de supervisores e gerentes? Porque, às vezes, lembra lá no treinamento emergencial, né, e o natural é esse, que a gente vai levantando, vai vendo e vai cada vez aprimorando mais as pessoas. Mas, às vezes, os supervisores dizem só, fulano tem que receber um treinamento disso. O gerente diz lá, olha, o fulano precisa receber um treinamento. Então, essas necessidades, essas solicitações diretas, porque daí você vai perguntar, tá, é de forma emergencial ou ela pode entrar dentro do programa? Não, pode entrar dentro do programa de treinamento, né? Então, ela também é uma fonte, né, ela também é um método de tu captar informação, é através dessas solicitações, né? Ou até algum gerente que quer, no caso, preparar algum funcionário, alguma coisa para posteriormente fazer uma promoção, alguma coisa, e ele vai lá e solicita, né? Então, ele entra dentro daquela necessidade. Entrevistas com supervisores e gerentes, diálogo com supervisores e gerentes para solucionar problemas por meio de treinamento. Eles não vieram solicitar, né? Mas eles já solicitaram, não. O gerente, o supervisor, ou então qualquer cargo de liderança, ele vai, quando ele sente a necessidade, ele vai lá, né? Ele não vai esperar que venham perguntar. Agora, numa entrevista, é quando você vai até ele, né? E aí você vai fazer com que ele pense também. Eu não tinha parado para pensar, mas ele pensando bem, não, aquele fulano. Como é que... Às vezes ele não vai dizer que fulano precisa do treinamento, mas ele vai apontar problemas. Tá, aquele cara tá me dando problema. Tá, mas aquele problema, né? E aí, porque você capta isso, mas depois você também vai lá para o funcionário e aí você cruza a informação, né? E aí você vai ver se dá para dar treinamento, se pode resolver aquele problema com treinamento somente. Ou o treinamento é mais uma parte da solução do problema, né? Reuniões interdepartamentais, debates interdepartamentais sobre assuntos referentes aos objetivos da organização, problemas operacionais, planos para determinados objetivos, outros assuntos administrativos podem identificar necessidades de treinamento. Cabe aqui utilizar a ferramenta da qualidade causa e efeito, também conhecida como espinha de peixe, diagrama de Chikawa, né? Como é que funciona isso, tá? Reuniões departamentais, não. Olha só, por isso que recursos humanos, ele permeia toda a organização, né? Permeia por quê? Porque ele está em vários lugares. Vai ter uma reunião interdepartamental para conversar sobre ou discutir os assuntos que a gente não está atingindo os objetivos. Os gerentes ou o diretor, ele tem que convidar o cara do RH. O cara do RH não é para ficar dando pitaco, né? A não ser que ele, assim, é o solicitado. Porém, ele está ali para ouvir, para ver o comportamento das pessoas, para ver se ali há um problema de comunicação, né? Porque uma pessoa de fora do processo, né, ela pode observar coisas, ela pode não entender lá por que a máquina está pré-aquecendo, aquecendo demais e tal, mas ele vê como as pessoas lidam com esse assunto, né, e o que eles ficam apontando. Então, ali pode ter problemas de relacionamento, pode ter problemas que realmente eles estão dizendo, mas o funcionário não sabe, ele nunca, ele não consegue fazer a leitura, enfim,
E aí ele, pá, que eu poderia dar um treinamento para esse cara, será que isso não soluciona? Não é que ele ouvindo, ele aponta, ele já decidiu que vai fazer o treinamento, depois ele vai ter que conversar com as pessoas da área, com a sua supervisão, a supervisão direta dessa pessoa e tal, para ver se realmente é um treinamento que é necessário, né? Mas ele vai ali apontando certas necessidades que ele observou. Então, nessas reuniões interdepartamentais, elas são importantes para ver isso, até para ver se não está havendo problemas de conflitos entre departamentos, né? Um querendo se sobrepor ao outro, enfim, e aí se prepara trabalhos, treinamentos, onde a gente vai trabalhar para quebrar esses muros que são invisíveis que são construídos, né? Então, tem várias técnicas para que possa se quebrar esses muros, enfim. E, porque, assim, a organização, vocês sabem que demitir uma pessoa custa caro, por quê? Você tem que pagar todos, tu demite, tu tem toda uma despesa de demissão, e tu tem uma despesa de admissão de uma nova pessoa que tem que se adaptar, que pode ser que não se adapte à organização. Então, a gente tem que tentar de tudo manter as pessoas, né? E treinamento é uma maneira de manter, mas também tem que manter quando vale a pena manter, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma profissional de uma outra área, e que ela contou que o negócio dela durou mais de 7 anos, mas acabou porque ela negligenciou, e aí eu comentei, e eu construí com ela, e ela admitiu, ela negligenciou uma pessoa que estava dentro da organização e que minava de forma negativa os demais, né? E aí ela disse assim, e a sócia dela dizia, não, ela via, mas ela disse, mas ela é só uma pessoa, como é que uma pessoa, não, essa pessoa, por quê? Porque ela destruiu uma equipe, era uma equipe pequena, quando tu destrói os profissionais, destrói no sentido, assim, de se desentenderem e coisa e tal. Eu estava explicando para elas, assim, existem pessoas assim, a famosa mal amada, né, que vê defeito em tudo, que a organização nunca está boa, que se a organização oferece isso porque oferece, se não oferece porque não oferece, deve ser assim, puxa, a gente fez um uniforme tão bonito, e deu e não eram funcionárias, elas eram, na verdade, parceiras, né, e aí, aquela, né, que criava conflito, disse assim, não, mas eu não sou funcionário, não sou obrigado a usar o uniforme. E aí os outros começaram, mas eu também não vou usar uniforme se eu não sou obrigada a usar uniforme. E o uniforme foi desenvolvido porque elas queriam, elas adoraram, elas ajudaram a escolher o modelo e coisa e tal, elas ganharam, mas vejam como são as pessoas, né? E como elas são muito fáceis, muito influenciáveis. Então, se a gente identifica quem é da área de RH, ela tem que ter essa percepção, não só da área de RH, de todas as áreas, quando a gente lida com pessoas, né? Que às vezes não vale a pena, né? Você oferece uma, duas vezes, a terceira, é porque ela não vale a pena, ela está no lugar errado. E ela vai prejudicar os demais, né? E daí não vai adiantar treinamento, não vai adiantar confraternização e não vai adiantar bônus, porque sempre vai ter um problema. Bom, voltando. Questionários. Por meio de questionários, a lista de verificação. E lista de verificação, checklist, né? Que identifiquem problemas de produção e que evidenciem necessidades de treinamento. Os questionários podem ser com questões fechadas ou abertas. Quer dizer, eu também posso captar informações, né, para o meu diagnóstico através de questionários. Ou checklist, né, onde você vai fazendo com que quem vai responder o questionário vai apontando problemas, né, de produção ou de cada área, né, então, claro que o questionário tem que ser direcionado para aquele setor, para se identificar melhor, né, e os questionários podem ser questões fechadas e abertas,
Porque nas fechadas é aquela de marcar, e o que acontece naquela de marcar? Ela é fácil de fazer um gráfico, e aí fazer um levantamento, ó, 60% acha que tem problema, 80% acha que tem problema. Agora, as abertas, já é difícil de tu querer fazer gráfico, porém, as abertas é onde eles apontam, fica mais claro o problema, porque ele vai escrever, né? Isso quando escrever. Porque o questionário com questões abertas também, tanto entrevista como questionário, o problema vai ser como você aplica ele, né? Em que condições você aplica ele. A pessoa pode ser sincera ou não. Exames de funcionários. Testes sobre o conhecimento do trabalho dos funcionários que executam determinada função ou tarefa para verificar a carência de conhecimento específico do cara. Beleza, isso aqui ele dá direto, né, as suas deficiências. E isso cabe a quê? A que tipo de. Isso também é uma fonte de informação, né, da necessidade de treinamento ou não, mas quando se faz exame de funcionários e quando você faz, em quem você faz, você não vai, e eu acho que ninguém de vocês passou por provas, testes de conhecimento da área que vocês estão trabalhando. Pode ter testes para quem quer uma promoção, por exemplo, mas assim, vamos supor, no banco, eu gostaria de ser alguma coisa a mais no banco, daí eles dizem assim, tu tem que fazer tais cursos, depois fazer uma prova lá, que já está preparada pelo banco, se você tirar uma nota lá, X, você está apta a se candidatar a essa vaga, porque daí são várias pessoas concorrendo, né, é a forma mais justa, né, uma das formas mais justas, desde que não haja esquema por trás, né? No caso de outros preencherem a prova, no caso de manipular os resultados, né? E por que se faz isso? Porque aquela função exige aquele mínimo de conhecimento, mínimo ela lista as competências, né? Observação, verificar onde ocorre evidência de trabalho ineficiente, como excessiva quebra de equipamento, atraso em relações ao cronograma ou programação, gargalos de produção, perda excessiva de matéria-prima, número acentuado de problemas disciplinares, alto índice de ausência, rotatividade elevada. Vejam que são coisas que não está diretamente relacionado a treinamento, né, a coisas de falta de conhecimento. Por exemplo, alto índice de ausência. Por que faltam, né? Tem que investigar por que tem muita absenteísmo. Número acentuado de problemas disciplinares. Provavelmente questões comportamentais, de liderança, aí sim, grupos informais, né? Esses grupos informais que a gente tanto fala, que existem dentro das organizações e que podem estar gerando isso, né? Mas e como é que eu resolvo num treinamento? Porque, gente, treinamento, aí tu entra lá na parte comportamental, né? Então, tem vários treinamentos em que você tenta mudar, lembra na aula passada, né, que o comportamental altera lá naquele gráfico que eu passei para vocês, né, que o técnico fica lá embaixo, comportamental mais acima, e depois, então, treinamentos híbridos, tu faz uma mudança de comportamento e tu tem mais excelência em habilidade, também na técnica, né, mas são tudo fontes que você pode pegar para analisar, fazer o diagnóstico, para analisar e levantar as necessidades, atraso de relação ao cronograma. Por que atrasam o cronograma, por exemplo, de entrega? Né? Só acaba, tem muito atraso na entrega.
Pô, mas aí é na expedição, aonde estão expedindo, que é a demora, é na produção, é lá em vendas, que segura o pedido muito tempo e depois dispara para a produção, que não dá mais nem tempo de fazer, a não ser com atraso, né? Excessiva quebra de equipamento. O equipamento está quebrando porque o funcionário não sabe usar o equipamento corretamente e acaba estragando, ou o equipamento não tem manutenção, ou a equipe de manutenção não sabe fazer a manutenção corretamente. Vejo que tem vários, né? E tem treinamento no estudo, né? Tem treinamento no estudo. No caso ali, se o atraso da produção é gerado por vendas, por que venda segura o pedido? Às vezes é aquele auxiliar administrativo que nunca ninguém passou para ele o grau de importância do pedido e o mais rápido possível entrar na produção. Ou o gerente que não sabe que ele é o grande gerador de atraso, porque o pedido tem que ser assinado por ele, né? E como ele nunca está na organização visitando clientes, ninguém assina o pedido, a autorização para dar seguimento. Então, é fluxo. Opa, mas então por que não estou entendendo o fluxo? Veja, então não é treinamento, é mudança de processo, né? Então, vão e dão um treinamento para o gerente como é que é? Gestão do tempo, gestão do tempo. Nessa questão não é nem gestão do tempo, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tem que mudar o fluxo do processo. E aí é uma outra análise, né? Mudança no trabalho, o que poderia trabalhar no caso do gerente é fazer com que ele aprenda a delegar. Falta é delegação, descentralização de poder, né? Mudanças no trabalho. Sempre que modificações totais ou parciais nas rotinas de trabalho sejam introduzidas, se torna necessário o treinamento prévio dos empregados nos novos métodos e processos de trabalho. Né? Então, a gestão da mudança, né? A organização, ela é orgânica, gente. E como ela é orgânica? Por que ela é orgânica? Porque ela tem vida. Como assim tem vida? É óbvio, não são as máquinas que fazem a organização. As máquinas compõem uma organização, mas quem faz a organização são as pessoas, né? Então, ela tem vida. E quando você modifica alguma coisa, você tem que mudar, porque senão a nossa tendência é voltar a fazer o que era antes, né? E se eles não me ensinam como fazer diferente, né, com esse novo método, para mim o método não funciona, o método é ruim, o método me assusta desse novo processo. E se ele me assusta, eu vou puxar para que se volte aquilo que eu sei fazer, porque é mais confortável para mim, eu não tenho medo de fazer assim, eu tenho medo de errar. E se errar, será que não vão me dispensar, não vão me trocar? Né? Então, quando há uma mudança na organização, o setor de treinamento tem que estar bem atento, né, que ali pode gerar um problema. Análise e descrição de cargos para permitir a informação sobre a natureza e a composição do cargo ou atividade. Exatamente, isso aí também tem que ter, né, e também ajuda muito. Eu pego lá a descrição dos cargos, precisa ter tais conhecimentos, né? E isso através de treinamentos ou através de educação formal, né? Tem que ter faculdade disso ou daquilo e tal. Opa, e o que ele já tem? Ele já tem isso? Cadê o certificado? Tá aqui, tá aqui. Isso aqui tá faltando nele. Bom, já está na hora, então ele tem que fazer o treinamento sobre isso, né? Análise de relatórios periódicos.
relacionados com a produção ou com os resultados da empresa para indicar possíveis ineficiências, problemas, identificação de necessidades de treinamento. Vejam que recursos humanos, ele é muito importante na organização nessa parte. Parece assim que o importante é a folha de pagamento, importante é a parte legal, estar com todos os documentos do funcionário, para, se houver uma visita, né, da justiça, tá tudo ali, os documentos, super importante, sem sombra de dúvidas, mas recursos humanos é mais do que isso. Vejam, ele tem que analisar relatórios periódicos. Para a gente fazer estudo dos relatórios periódicos, para identificar né, se a produção está indo bem, se o resultado da empresa está indo bem, o gestor de RH precisa saber fazer essa leitura, né? Então, às vezes o aluno diz assim, mas eu já procurei RH porque eu não gosto de números. Equivocado. É uma escolha equivocada. Gestor, não interessa o ramo, ele trabalha com números. Ele também, ele não é que ele tenha que gerar os números, mas ele tem que saber fazer a leitura desses números, né? Então, gestores, se acostumem, não criem uma barreira nisso, não criem, porque às vezes a gente cria eu não gosto e eu crio uma barreira, que vocês vão se defrontar no mercado de trabalho com essas coisas, né, e aí vão se mostrar deficientes, e não precisam, porque isso flui. Se você derrubar essa barreira de que eu não gosto de números, e começar a fazer leitura de números, veja que eu não estou dizendo que vocês têm que gerar os números, mas vocês têm que saber interpretar. Mas eu não sei interpretar. Bom, lá na tua organização, pega alguém e que peça uma ajuda para fazer essa leitura. A empresa está indo bem ou está indo mal? Olha, ela não está atingindo os resultados, mas e o que está mostrando que não está atingindo os resultados? Olha aqui, ó, a produção caiu aqui, vendas não vendeu aqui, barará, barará. Mas por que será que vendas não atingiu o resultado? É porque o mercado agora, com a pandemia, ninguém mais está pedindo. Tá. Bom, mas não afetou nada a pandemia. Então, por que a produção está com os resultados tão ruins? Não produziu o que tinha que produzir, vendas conseguiu vender o que tinha que vender. Aí é um problema que pode ser treinamento mesmo, né? Mas para isso a gente tem que ter esse querer entender, né, como funciona. Bom, é importante lembrar que se deve adequar o instrumento de acordo com o nível de cargos e que se vai investigar, isto é, para os níveis de direção, gerência, supervisão, as entrevistas individuais são as mais adequadas. Porque assim, se você fizer um questionário para um diretor, gente, é complicado, né? Um diretor, o cara tá sempre ocupado, tem reuniões, e tem isso, tem aquilo. Se tu largar uma pesquisa ali, ele não vai dar a devida importância, né? E até porque ele é capaz de pedir para alguém preencher, né? E também, assim, vai deixar escapar alguma coisa. Ou tem coisas que ele não quer deixar ali escrito, ele quer falar, ele quer verbalizar para alguém, né? Então, nada melhor do que uma entrevista. Olha, o que tu está achando da tua equipe? Quando uma aluna da administração fez, que eu já comentei com vocês, que ela fez um trabalho sobre a importância da implantação do setor de treinamento na organização, ela entrevistou o diretor, depois entrevistou os gerentes e aplicou uma pesquisa nos funcionários. E aí confrontou, né, essas visões, né, e a visão da direção sobre a gerência era bem diferente do que a gerência tinha dela, né, e como é que tu vê isso? Quer dizer, o diretor não conseguia enxergar o que os gerentes achavam que eles tinham de bom, né, ele queria mais. Será que um dia ele disse isso para a gerência?
Talvez não, né? E aí, claro que não é assim, chega lá e diz assim, ó, teu diretor acha que tu é isso, não é assim. Por isso que setor de recursos humanos tem que ter pessoas, e aí, gestores, vocês têm que cuidar muito, não podem ter pessoas que são muito propensas à fofoca. Gente fofoqueira que não consegue segurar a língua é um problema trabalhar em áreas onde lida com a vida das pessoas, né? Porque você vai falar de coisas que deveriam ser veladas, quietas, que o que importa tem que estar na ficha do funcionário, e não no que o colega dele saiba, né? Então, imagina no nível de direção e gerência, imagina se isso cai no ouvido de alguém, de um deles, e criar uma desarmonia entre um diretor e um gerente, porque o diretor comentou com alguém que estava fazendo uma entrevista de um setor, que estava fazendo um diagnóstico muito sério, e vaza essas informações, né? Isso não pode. Da mesma maneira, a gerência e supervisão, uma entrevista é mais adequado, porque eles não têm muito tempo, então se você, o que ele falar, você vai registrar, vai anotar da maneira que você acha melhor, não deturpar o que dizem, né, não é isso, porque depois lá no diagnóstico, daí você vai fazer os levantamentos, né. A área técnica pode ser aplicado tanto entrevista como questionário. Nas áreas administrativas pode ser aplicado questionário. Nas áreas operacionais cabe aplicação de questionário, observação, entrevista por amostragem, entrevistas individuais, quando necessário. Aí vai depender do grau, né, que está a situação dentro da organização. Se você tem um foco de treinamento, né, principalmente comportamental, questão de relações e coisa e tal, né? Nem sempre um questionário te dá uma base, né? Então, pô, questionário deu 80% de pessoas insatisfeitas. Opa, aí nós temos um problema grave, né? Mas do que será? Será que o líder é porque ele é muito autoritário, ou a turma está desviada, ou, né, então daí eu parto para uma segunda coleta de amostra, de dados, que é através de entrevista. Aí sim pode ser por amostragem, né, mas essa amostragem, realmente amostragem, né, gente, não pegar uma turminha coesa sobre um aspecto do assunto. Aí você vai ter uma pesquisa tendenciosa, né? A amostragem mesmo é tu pegar de pessoas de setores diferentes, de áreas diferentes, de funções eu digo de atividades diferentes, que você não identifica que ali tem uma turma informal, um grupo informal, porque o grupo informal vai se conversar e vai combinar uma resposta. Isso pode até derrubar uma chefia, né? De forma intencional. E isso é errado, né? Isso é errado. Vamos lá. Por fim, então, a gente entra nas etapas de um diagnóstico, né? Hoje a aula vai ser mais curtinha. Das necessidades. Então, Ribeiro, né, para dar uma credibilidade na proposta, recomenda utilizar uma metodologia de pesquisa. Existem várias metodologias de diagnóstico, tá, gente? Eu escolhi uma, assim, que eu achei mais clara, mais simples, né? Tem outras, assim, um pouco mais complexas, enfim. Mas que todos, no final, chegam ao mesmo objetivo. Primeiro, delimitação da população a ser pesquisada. Neste item é decidido quais os níveis que serão pesquisados e quantas pessoas serão envolvidas para o levantamento. Tudo, a delimitação da população vai ser de acordo com o que você quer fazer de diagnóstico. Olha, eu quero fazer um diagnóstico só do nível operacional da organização. Não, eu quero fazer agora um diagnóstico para fazer treinamentos, levantar as necessidades de treinamento nos níveis de chefia
do nível operacional, dos níveis de chefia, do nível tático, né, ou então até estratégico, porque tem, para o nível estratégico também tem, né, aqueles treinamentos de sala de aula, depende da necessidade, se os diretores têm que aprender a calcular, é de sala de aula, agora, se é para desenvolver mais o senso de criatividade, é para o senso de tomada de decisão, né, então, é outros tipos de treinamentos, mas, enfim, isso é delimitação da população a ser pesquisada, ou então de toda a organização, né? Então, ali, primeiro, quem vai decidir quais os níveis? Então, primeira etapa, delimitação da população. Toda a organização, nos níveis X, Y, Z, né? Quantas pessoas vão ser envolvidas? Bom, a organização tem 400 pessoas, as 400 pessoas. Não, vai ser 100% da direção, 100% da gerência, 100% da supervisão, X% do operacional. Por quê? Porque eu vou pegar por amostragem. É uma decisão, né, de quem está fazendo o diagnóstico. Escolha do método da coleta de dados, né, e aí, então, quais são, eu listei vários métodos, ainda tem mais, né. Nesse item se discorre as metodologias que serão utilizadas de acordo com o público-alvo. Pode ser entrevista, observação, pesquisa documental, questionário. O que é pesquisa documental? Pesquisa documental é justamente aquilo, qual é o índice de acidente, né? Como é o saque, pesquisa de clima, é pesquisa documental. Por que é documental? Porque já existe, já tem um documento sobre. Partindo dessa pesquisa, eu posso fazer outras, mas, né, a princípio é por isso. Para se ter uma pesquisa eficaz, no caso de questionário, é importante observar algumas questões tais como validade. Todos os dados são importantes para a pesquisa, não foi deixado nenhum dado ou fato de lado. Operatividade. As perguntas estão em um vocabulário acessível ao público em questão, todos entenderam o significado das questões, isso é muito importante, né? É significado das questões. É importante, quando a gente faz um questionário, conhecer o público-alvo para que as questões sejam de acordo, né, de acordo com aquele público. Se você fizer para um nível tático, né, e aí você vai lá, usa um linguajar extremamente simples, ele vai até questionar, mas quem é esse... Quem é que está trabalhando lá em treinamento? Isso aqui parece que é para, né? Então, e o inverso também, você colocar terminologias difíceis, né? E aí o funcionário não vai nem perguntar o que é isso, ele simplesmente vai responder chutando ou vai deixar em branco, porque ele não entendeu. Fidedignidade, qualquer pessoa que aplicar a pesquisa irá obter os mesmos resultados. Gente, isso eu falo para os alunos que estão fazendo TCC ou projeto, né? Quando a gente vai aplicar uma pesquisa, a gente tem que cuidar para que a pessoa que responder a pesquisa esteja segura e confortável em responder a pesquisa. O que é segura? Segura de quê? Essa informação, porque se eu estou dizendo que a pesquisa, ela não tem nome, né, ela é anônima, né, não vai ter, o teu nome não vai ser divulgado, não precisa colocar um nome, o que a gente quer saber é qual é a tendência e tal, né, isso é muito importante para quem está respondendo ser sincero. Agora, se você pedir para o supervisor aplicar a pesquisa nos funcionários dele, né, numa sala, sendo que os funcionários dele são 10, são 5, e eles devolvem a pesquisa, quem é que vai ser sincero?
quando há problemas. Porque é óbvio que o supervisor vai ler. Se tem 5, né? Ele vai, às vezes, reconhecer até pela cor da caneta, vai reconhecer pela letra, se tiver alguma pergunta descritiva, né? Então, ela vai ser, ela não vai ser real. Tá tudo bem, não tá bem. Houve uma coação de forma indireta, né? Sem precisar falar. O funcionário já vai entender o recado. Né? Eu não posso ser sincero porque eu vou levar bomba. E vai levar bomba mesmo. Não pode retalhar a gente. A retaliação pode não vir ali na hora, naqueles primeiros dias, passa 6 meses. Olha, a gente vai ter que fazer uma redução de funcionários. Quem é que tu indica? Não é quem tem menos qualificação, é quem respondeu o questionário de forma sincera, quem respondeu e eu não gostei, né? Ou espera-se um tempo e diz, ó, aquele cara não dá mais, não está respondendo e tal. Não, isso aí é retaliação por ele ter um dia dito que aquele líder estava com problema. Então, a gente tem que dar essa segurança. Então, tem coisas que a gente não pode ficar delegando para outros. Né? A gente tem que aplicar a pesquisa, ou pessoas neutras devem aplicar a pesquisa. A pesquisa não pode ficar passando de mão em mão, ela tem que ser coletada e tem que ficar lá na área de recursos humanos muito bem fechadinha. O que tem que vir é a tabulação, a análise, né? Mas não a folhinha em que ele respondeu. Resumo dos dados. Nessa etapa, os dados são coletados e devem ser organizados, tabulados, resumidos, objetivando facilitar a análise e interpretação dos mesmos. E aí, então, é o que eu disse. Você tem um monte de informações, passou a ser só informação. Até então, é só informação. Ela passa a ser um conhecimento quando você tabular e interpretar elas. Aí, ela passou a ser um conhecimento. Eu sei que temos problemas aqui, temos o fulano, né, o fulano, ou a área tal, e se pode ir do macro até ao funcionário específico, né, porque eu posso, por exemplo, ver lá nos dados de acidente de trabalho, é o setor tal que mais gera, atraso na entrega, é o mesmo setor que mais gera, o supervisor dizendo que tem 2 funcionários que são novos e que não receberam treinamento. Aí eu vou é isso aqui, é esses 2 aqui que estão provavelmente, né, enfim, ou até com a constatação que necessitam de um treinamento bem específico sobre operação, sobre segurança do trabalho, falta de conscientização, não usam IPIs, enfim. Resumo, análise dos dados. Nessa etapa, se faz análise do que realmente significa as informações e qual a sua relevância para o resultado desejado. Então, assim, nessa análise dos dados, que eu acabei de falar, né, que é a conclusão, né, e ele tem que estar sempre linkado com o resultado. Quer dizer, esse problema prejudica a busca do resultado? Sim, então ele tem que ser resolvido. Não que os outros problemas não precisam ser resolvidos, gente, mas o treinamento tem que ter o foco que a organização precisa viver, a organização precisa crescer, ela tem um fim, né, um fim, eu digo um objetivo, uma visão. Então, tudo tem que se encaminhar para aquilo ali, né? Vamos supor assim, teve na pesquisa de clima, teve 1 ou 2 que disseram assim que a empresa não dá treinamento ou não oferece treinamentos sobre qualidade de vida, ou não qualidade de vida, mas
ah, treinamentos para culinária, porque seria um momento de prazer do funcionário, ela poderia fornecer isso, fazer alguma coisa sobre isso. Tá, mas a minha empresa de metal mecânico, o que tem que ver a culinária? Ah, são 3 funcionários que gostariam de trabalhar nisso, ou gostariam de conhecer, bom, eles vão ter que fazer isso fora, não é a organização que vai oferecer um negócio desses. Ela não pode perder o foco, né? Não pode perder o foco. Ah, porque a empresa bem que podia dar uns cursinhos para as funcionárias de como trabalhar com biscuit, porque é muito terapêutico. Bom, minha filha, vai na casa do agricultor, vai na casa do artesanato e vai fazer o cursinho de biscuit. Não vai ser a empresa metal mecânica que vai dar cursinho de biscuit, a não ser que eu esteja num nível tal, que pode ser até, que a organização já esteja num nível tal de amadurecimento, né, que ela pode se dar o luxo de fazer isso. Mas desde que esses funcionários estejam realmente dando muito bons resultados, né, que a empresa quer retribuir através de treinamentos com o objetivo de lazer, de terapias, enfim. Tá? E a quinta etapa essa etapa trata de quem receberá os resultados da análise dos dados coletados e suas recomendações. Esse tipo de pesquisa objetiva eliminar as tendencidades quanto aos problemas e recomendações. É importante que as pessoas que se envolveram na pesquisa, em algum momento, sejam conhecedoras dos resultados e as medidas a serem tomadas daí por diante, né? Então, os resultados desta análise, bom, mas que resultados que nós vamos mostrar? Bom, os resultados em total, com certeza, a direção tem direito de saber. E você tem a obrigação de mostrar. Ela pode não querer, né, mas ela tem direito de saber e você tem a obrigação de mostrar. Até como você vai, até para a tomada de decisão daquilo que realmente vai ser dado ou não, porque toda essa capacitação desse levantamento de necessidades vai exigir o quê? Recursos financeiros para tal execução, né? E aí começa também de quanto que nós estamos falando? De tanto. Bom, então vamos analisar o que a gente tem menos importância no momento. Ah, então, tem que analisar o menos importante, é o que menos afeta o resultado, é o que menos pode, lá na frente, desencadear outros grandes problemas, né? Enfim. E para os demais, a gente vai filtrando o que lhe cabe, né? O que lhe cabe. As gerências, por exemplo, você até pode reunir e mostrar para os gerentes, mas dependendo do que foi encontrado. Porque assim, ó, é constrangedor você juntar, por exemplo, gerente de. A gente sempre vai falar o básico, né, gente? Mas pode ser, cada organização tem as suas divisões de seus departamentos. Mas vamos lá: gerente de produção, o gerente de finanças, o gerente de vendas e tal, e vendas está tudo tranquilo, e produção está complicadíssimo, e aí você vai mostrar o resultado, né? Aí o que tu está mostrando ali também? Tu está mostrando um departamento com problemas e departamento sem problemas, né? Isso muitas vezes pode criar desarmonia, né? Porque aquele gerente fica constrangido, você está constrangendo um profissional, principalmente porque e claro que isso tem que ser acordado com a direção, né? Porque você pode melindrar esse gerente e gerar uma rechaça do teu diagnóstico, né? Ele não aceitar o teu diagnóstico, dizer que você se equivocou, para não dizer outra coisa, né? E aí, então, dependendo do resultado, é melhor mostrar por departamento,
né? Então, primeiro para o gerente, né? E aí o gerente, de repente, ali você tem muito problema de supervisão, de liderança, de relacionamento. Então, o gerente primeiro precisa saber, para depois repassar para a supervisão, para supervisões, né? Ou, se há um caso muito grave, se trabalha só com aquela pessoa e não se mostra para os demais o resultado daquela pessoa. Volto a dizer, a gente tem que cuidar para não denegrir ninguém, né? Porque o objetivo é recuperar sempre o funcionário, sempre melhorar. Esse é o objetivo do treinamento. Não é apontar quem é o ruim, quem é o bom, no sentido de quem está na lista negra e quem não está. Não, ali é melhorar o nível, né? Ou às vezes nivelar para melhor e não para pior, né? E para o funcionário da mesma maneira. Você não vai mostrar o resultado da avaliação da gerência, né? Não cabe ao funcionário esse tipo de coisa, mas cabe ele a saber como é que ele está dentro desse processo. Isso sim, né? Então, assim, você até pode reunir o pessoal, dizer como é que foi feito o estudo e tal, e aí entregar individualmente para que aquele funcionário, eu estou precisando disso aqui, está muito baixo isso aqui, eu preciso ter mais treinamento sobre isso, sobre aquilo e tal. Eu sei das minhas, estou muito bem aqui, né? Então, eu sei aonde que a empresa quer trabalhar e vai saber, amanhã ou semana, mês que vem, vai ter um treinamento sobre isso, 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 o funcionário vai ser comunicado e tal, papapá, e ele já sabe que isso apareceu no diagnóstico, por isso que ele está sendo indicado para fazer esse treinamento. Mas não quer dizer que os colegas saibam por que ele tem que ir lá fazer o treinamento, no sentido assim, a que ponto, né? É óbvio que se ele tem que fazer o treinamento porque apareceu uma dificuldade, né? Mas de que nível essa dificuldade ninguém precisa saber. A gente precisa respeitar muito, até porque a gente ganha pontos com o indivíduo quando ele sabe que a gente respeita a sua individualidade, né? A sua deficiência não é escancarada assim para todo mundo. Isso é muito importante. Então, o feedback também, porque assim, você coleta dados. Amanhã tu diz assim, tu tem que fazer o curso tal e tal, tal. Tá, mas eu tô tão ruim assim, mas quem é que apontou, quem é que disse que eu preciso fazer esse curso? Né? Algumas organizações fazem o seguinte, para não dizer que o A e o B tem que melhorar, ele dá curso para todo mundo. Mas se ele não disser que para o A e para o B, que eles precisam desse curso, isso eu já falei em outra aula, né? Se ele não saber disso, ele pode não absorver o que deveria de absorver no treinamento, achar que é simplesmente mais um, né? Enquanto, na verdade, era para ele realmente aquele treinamento. E aí você está colocando todo mundo no mesmo saco, né? Claro que depende do treinamento. Se você está contratando um profissional externo, né, que ele vai te cobrar o mesmo valor para 2 como para 30, aproveita o máximo, né? Aproveita o máximo. Mas claro que daí cada organização vai desenvolver o seu treinamento de acordo como nos seus moldes, né? Bom, pessoal, a aula é essa. Alguém tem alguma pergunta, comentários, dúvidas? Tá tranquilo? Fui bem clara? Alguém trabalha nessa área de treinamento dentro da sua organização? Vamos ver se aqui no chat alguém se mexe, alguém diz. Eu não, né? Não trabalho nessa área. O Renato disse. Quem mais? Quem gosta dessa área? Quem gostaria de se desenvolver nessa área de treinamento? Também não?
Sem dúvidas. Bom, então a aula de hoje é isso. Eu fiz algumas questões para você só para umas questões de fixação, né? Eu ia já passar para vocês fazerem um diagnóstico, mas vocês já têm bastante atividades e tinham atividades e tal, vocês têm outras disciplinas também. Então, a aula que vem, eu vou dar um caso grande para vocês, a qual vocês vão ter que fazer diagnóstico, e depois nós vamos continuar esse trabalho lá na parte de fazer um planejamento de treinamento, tá? E esse trabalho vai também ser em grupo, porque ele requer algumas discussões, né, algumas reflexões, que às vezes a gente fica em dúvida e um tira a dúvida com o outro. Então, na aula que vem, vai ser bem curtinha, porque é onde eu vou passar as orientações, mas é interessante vocês estarem ligados, porque vocês vão acabar perdendo o fio da meada, né? Então, vocês podem utilizar o Meet para conversarem, formarem os grupos, enfim, certo? Então, é isso. Se não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula agora, tá? Vocês podem já entrar na atividade.